Quero te vomitar. E de tanto te amar, e de tanto te engolir, e de tanto querer fazer nós dois virarmos um, e de tanto desejar você tatuado na minha pele, querer sentir o gosto da comida com a sua língua, e de tanto querer enxergar o mundo através do mel dos seus olhos, tanto te querer, eu quero te vomitar. Esse é o trecho aqui, é um dos textos, né, do livro da Ana Sui, Não Pise no Meu Vazio. Olá pessoal, meu nome é Matheus Amaral, sou psicólogo clínico, atendo aí mais de 10 anos, crianças, adolescentes e adultos. Estou aqui com a Luciana e hoje, agora, é o nosso último episódio da série de 4 episódios. Legal você estar aqui e temos muita coisa para conversar hoje, né, Lu? Com certeza. A Luciana Furtado, psicóloga, idealizadora do Psi-Cine Club, que é o que movimentou esse encontro. E vamos falar sobre um tema... Acho que a gente falou de temas sensíveis aos 4 episódios, né? Mas eu acho que esse vai pegar você um pouquinho mais fundo, né? Eu acho que falar sobre o tema que a gente vai trazer aqui hoje é algo tão presente nas sessões de terapia, porque não importa você tá na multidão, né? Quando essa sensação vem... Pois é, aliás, não importa até, gente, esse tema vai além de uma relação amorosa, porque o tema de solidão da notícia já na infância. Exatamente, eu acho que a partir do momento que uma criança entende que ela não é atendida da maneira como ela gostaria, e isso é fundamental na formação da personalidade dessa criança, da autorregulação frente a frustrações, ao não atendimento, já faz com que a gente entre em contato com algo que a Ana Sui traz muito, que é o desamparo. Né? Essa angústia, o desamparo, é o momento que o outro não está disponível. Pois é, agora deixa eu te fazer uma pergunta sobre este trecho, nem terminei ainda do texto dela que fala sobre se quero te vomitar. Mas Lu, qual é a sensação? Como foi ouvir esse trecho para você? O que te aguçou? É angustiante, não sei para você, mas para mim foi angustiante, porque eu acho que é algo que fala muito de momentos em que a gente vive a dois. Porque tem momentos em que a gente ama e odeia, deseja que tá longe, só que nem sempre a gente consegue colocar em palavras, e tão lindas, né, de maneira tão poética, mas de tanto te querer, eu me afasto de você, né, porque o amor, ele também, cadê as algemas? Aqui. O amor, ele também sufoca, ele também aprisiona. E isso vai falar, claro, acho que quando a gente traz a Ana Sui para essa conversa, a gente quer falar desse amor muito mais real, né? Esse amor que a gente vive, talvez a gente até troque umas figurinhas do que a gente já viveu, para colocar isso num nível humano. Não mais tão idealizado, não mais dentro de manuais, ou trazendo bandeiras. O que a gente quer talvez é falar que o amor, ele também gera sensações que não são tão satisfatórias, ele também aprisiona, ele também gera angústias. Eu costumo dizer, Mar, não sei se faz sentido para você e para você que está assistindo, que para mim, né? Quando eu falo de amor, eu já saí dessa fase, 22 anos de casamento, né, gente? Eu já saí da fase onde o amor, felicidade plena, né? Que a gente falou, em algum episódio a gente falou de paixão, né? Que dura os primeiros 3 meses, né? Vixe, gente, 22 anos, já foi. Eu costumo dizer que para eu hoje tá vivendo uma relação de 22 anos, eu já odiei tanto meu marido, eu já pensei tantas vezes em abandoná-lo, mas que quando chegava, que eu acho que é um pouco dessa angústia, mas quando chegava eu falava, não, agora eu vou chegar em casa, eu vou falar que não dá mais. E de repente lembrar do quanto eu amo, do quanto a minha vida sem ele não faria tanto sentido. E de repente você fala assim, calma, vamos entrar em contato com a situação de novo. Então eu costumo dizer que é assim, a gente pode ter raiva, a gente pode odiar, a gente pode querer espaço, a gente pode querer estar só, mesmo numa relação onde existe amor. A gente precisa ser atravessado pelo não do nosso parceiro, pela frustração, de saber que ele não vai estar
disponível o tempo todo, até porque a gente não casou com um príncipe encantado, né, gente? Vamos lá, isso não existe. Então, eu acho que a Anna Sui, ela traz uma humanidade tão presente, ela consegue tirar o amor da caricatura e trazer ele de uma maneira, com uma linguagem tão presente no nosso dia a dia, mas ela traz isso de uma maneira tão presente na nossa vida que fica tão fácil de entender. Pois e a gente é psicanalista, né? Acessível ela. Exatamente. Porque a psicanálise nem sempre é fácil de entender, né? Agora tem um ponto aí importante, gente. Claro que é mais que comprovado, você de casa deve ter escutado vídeos e teorias de que sim, somos seres sociáveis. Precisamos nos conectar. Até muitos episódios anteriores, de que falamos, né, sentir pertencentes, faz parte da nossa identidade precisar do outro. Até para construir também um pouco de nós. Agora, muitas pessoas se confundem, até porque a cultura nos coloca essa confusão também, de que o outro ele vira uma fuga, o outro vira um refúgio. Mas no sentido de que lidar com os aspectos de solidão, com o amargo, né? Com o amargo no sentido do tédio. Vamos falar do tédio? Vamos falar do tédio. Vamos falar da rotina. Nossa, mas a vida é tão atribulada, aí eu trabalho, eu estudo. E aí muitas vezes uma relação amorosa cai num lugar de praticamente, às vezes, a única fonte de prazer, assim, aquela torneirinha que fala assim, nossa, final de semana eu vou encontrar aquela pessoa que eu tô gostando, a gente vai ter um date, a gente vai viajar. Claro que isso é gostoso, é claro que isso pode ser saudável, mas um ponto aqui, que esse livro me atravessa, tanto esse, que é mais poético, como a Lu comentou, esse vai trazer algumas referências também, mas tem várias teorias que dizem, gente, mesmo que você esteja amando. A Lu falou agora da paixão que acaba rápido, enfim. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês que são esses teóricos que dizem muito também. Mesmo naquela fase mais do ápice do amor ou da paixão, ainda existe solidão. Essa solidão, ela não vai embora. A provocação desse livro, por exemplo, A Gente Mira no Amor e Acerta, já li grande parte dele, tô quase acabando, pelo que eu já entendi, faz muito sentido pra mim, pelo menos, Lu, é de que a solidão, ela está com você o tempo inteiro. Porque o outro não tem esse alcance. De uma forma plena ou constante, 24 horas por dia, se fazer presente, sabe assim, abastecer você de si mesmo. O outro não tem o alcance de abastecer você de si mesmo. Então, em algum momento, ele vai se fazer presente, mesmo no ápice da paixão. Então, por isso que o título diz, você pode estar ali vivendo a paixão, o amor, mas a solidão, ela tá aqui, ó, no seu ouvidinho, né, dando notícias. Até porque, gente, né, não sei você que está assistindo, mas o que seria um relacionamento pleno, né? O que seria o amor te preencher a ponto de você não ter mais nada para buscar? Imagina, você encontra o seu príncipe encantado. E, gente, quando a gente pega a Cinderela, né, eu não sei se você, Má, já viu, ou você que está assistindo a gente, e a Donzela vai trazer um pouco dessa referência, que eu acho o máximo desse filme. Quando a gente aprende o amor com a Cinderela, e ela vai lá pro Castelo de Cristal, a gente entende que ali ela vai ter tudo, né? Porque ela perdeu a mãe, ela perdeu o pai, ela perdeu a casa, ela perdeu tudo. A Cinderela era uma menina linda que cantava, muito obediente, mas ela não tinha nada. Ela só tinha desafeto. Né? A inveja das irmãs por parte da madrasta, a madrasta que não gostava dela, e de repente o príncipe a salvou, que é o clássico, que é o que nós vamos assistir e debater no Psicine Club do dia 27/6, sábado, num sábado de manhã, a gente vai poder mergulhar um pouco nessa temática, que é, se a gente encontra alguém que preenche a gente dessa maneira tão plena, o que vai ser da nossa carreira? O que vai ser dos nossos amigos? O que vai ser da nossa família? Porque uma vez que a gente atinge o nirvana, qual é o sentido da vida? Lu, mas eu não sei se eu vou discordar de você ou se eu vou complementar você. De que eu não acho nem que seja possível. Não dá. Que seja uma realidade, sabe assim, de mesmo que o outro venha e me traga uma plenitude. Mas eu não acredito que essa plenitude ela é real. Exato. Vindo de um único lugar. Eu acredito numa plenitude
onde uma vida abastecida de várias caixinhas ou várias torneirinhas. De estímulos, né? Por isso que faz a Cinderela. Porque isso não é possível. Por que não tem a Cinderela 2? Porque não faz sentido. A gente precisa acabar com ela dando tchauzinho e dizendo que agora a vida dela foi resolvida. E será que foi? Porque não existe, isso não existe. Não existe nem só por ser uma utopia, mas não existe porque não é saudável. Pois é. Já pensou? Quando a gente transforma o nosso par em tudo? Ai, Má, você é tudo pra mim. Olha a responsabilidade. Você é tudo pra mim. É. O que acontece se essa relação de repente não funciona ou de repente acaba, né? A gente tá falando, né, ao longo dos nossos episódios aqui, esse é o último desse Piscine Club. A gente faz mais, né, Mar? Já a gente quero. estão combinado. A gente vem construindo a ideia aqui que a gente não quer um amor que aprisione, né? A gente vem demonstrando isso o tempo todo. Então essa coisa do até a morte os separe, eu diria até que a morte do amor os separe. Porque do mesmo jeito que a gente ama, a gente também pode deixar de amar, né? Pois é. Então, como que é se essa pessoa sai da nossa vida? O que vai ser da gente? Isso, e de novo, não cair num lugar de contrastes, por quê? Até tenho visto alguns filósofos dizerem sobre a palavrinha solitude. Existe hoje em dia até, bom, já caiu muito na moda, solitude, tem autoestima, tem ferramentas para lidar com sozinho, só que aí de novo algumas pessoas vão para um lugar de colocar vilão e mocinho, né? Então assim, solidão é vilão, solitude é mocinho. Transforma solidão em algo prazeroso e aí vem um discurso, uma narrativa, talvez você já tenha visto vídeos aí na internet, redes sociais, onde uma narrativa, olha, se na terapia, se ao longo da jornada individual você consegue agora ser feliz sozinho, então olha que legal, você atingiu o ápice da saúde mental. Já pode ter alta da terapia. Nossa, virou um super-herói. Você virou um semideus, né? É uma autossuficiência, então eu me basto. E não, isso também pode cair em uma utopia, provavelmente caia, e uma grande fantasia, por quê? Uma perspectiva onde alguns filósofos trazem sobre solidão é de que solidão é solidão. É manter ela nessa palavra e manter ela no conceito de que ela é amarga mesmo. E talvez precisa ser. Talvez nós vamos precisar, de tempos em tempos, criar e atualizar ferramentas para lidar com essa montanha russa de sensações e emoções. Sim, eu posso ter ferramentas para lidar com sozinho. Bom que eu tenha e que eu cada vez mais tenha. Sair, fazer alguma coisa. Agora, algum momento do meu dia, da minha semana, eu vou ter notícias, eu vou ter sensações de algo que assim, ai que tédio que deu agora. Nossa, nesse momento seria legal alguém comigo. E não vai ter. E é nesse momento que esse amargo vai vir. Então não tem como a gente se afastar totalmente disso. Cuidado com os contrastes. O ser humano é muito complexo, né? Essa é a grande verdade, né? E eu gosto de acreditar e sigo essa linha de que essa dualidade, né, entre a solidão e a companhia, o amor e o ódio, salvar e ser salvo, né? Ou não quero ser salvo, quero me perder. Isso faz parte desse cenário chamado relacionamento amoroso, né? Não tem como a gente escapar e ser atravessado por sentimentos contraditórios. De verdade, eu acho que é isso que fortalece a relação. Porque o que a gente vê hoje, dentro dessa contemporaneidade, onde parece que tudo tem uma data de validade, de uma maneira até muito mais rápida do que a própria data de validade, né? É a falta, talvez, você trouxe num dos episódios a questão da paciência diante de algumas questões, né? Eu vou complementar trazendo uma palavra chamada resiliência. Que a gente acaba desistindo com muita facilidade quando a gente esbarra com esses sabores amargos que uma relação tem. Por exemplo, como a solidão, né? Olha, ele demorou muito tempo a me responder e eu me senti preterida, um exemplo. Eu acho que ele não gosta mais de mim. Eu acho que eu não sou tão importante para ele. Não gostei dessa sensação. Quer saber? Não vou mais investir nessa relação. Porque isso que você falou agora, ó, esse título ele traz uma provocação que é o não pise no meu vazio, conectando o que a Carlo disse, que é no momento em que eu me permito me conectar com alguém e aí me vulnerabilizo, né? Coloco ali as minhas fraquezas, minhas angústias, meus traumas, e aí o outro pisa no meu vazio, pisa na minha dor ou até nas minhas marcas. O que eu vejo muito no consultório é que
elaboração, esse processo de ter a experiência da rejeição, muitas vezes as pessoas vão acumulando rejeições ao longo da vida, e aí cai nesse lugar que você disse que assim, nossa, como eu fui pisada tantas vezes pelo outro que veio. Eu tava ali sozinho, tava sentindo o meu vazio, só que sozinho. Chegou o outro... Me colocou nesse lugar de novo? Me conquistou, teve a paixão, depois ele veio e me pisou. Aí conecta com os padrões, algumas coisas. Só que aí algumas pessoas lidam de um jeito com essas marcas, né? Com essas experiências de rejeição, a ponto de rejeitarem agora. Abandonar primeiro. Isso. Aí a gente cai nos padrões. E até se excluírem, então, também, né? A gente acaba caindo nos padrões dominantes de comportamento mesmo, de consciência. Então, se eu vivo com amor, sempre à mercê do abandono, eu abandono antes. Eu não dou nem a chance desse amor acontecer, Isso. né? Quando eu vejo, né, aquele filme de novo acontecendo, um gatilho, né? Olha, demorou pra responder, atrasou meia hora. Putz. Os ghostings, hoje em dia tá tão comum os ghostings. Sim. As pessoas somem na internet com um clique, com uma exclusão ali, um bloqueio. Exato. Então, que tanto desse lugar que esbarra em nós que a gente acaba não sustentando. Né? Aí falta resiliência mesmo. Você fala, pera lá, mas será que de novo isso vai acontecer? Será que essa pessoa... E aí, gente, de verdade, você que tá me ouvindo, uma relação a dois, como a gente está trazendo aqui, ela é feita de duas pessoas, cada uma traz uma bagagem, cada uma traz a sua história, as suas experiências, e de verdade, é muito injusto a gente colocar na responsabilidade do outro a nossa felicidade, a nossa tragédia, a culpa por relacionamentos passados, né? Então, acaba sendo muito injusto, assim como colocar na mão do outro a responsabilidade de fazer a gente feliz, de preencher todos os nossos vazios. Gente, é importante ter vazios. Olha, é o respiro que o corpo tem, né? Quando a gente tem um lado vazio, olha, algo passa, tem espaço para passar, sabe? Exato. Então deixa esse vazio acontecer, deixa essa parte sua aí. Ela é importante, por mais que seja estranho o que a gente está falando aqui, cara, vai na terapia, vai buscar entender, porque existem caixinhas que precisam estarem vazias. A gente precisa de espaço. É que nem comer, né? Quem aqui gosta de japonês? Você gosta de japonês? Eu gosto. Eu também gosto de japonês. Se você come tudo, você vai chegar em casa, come, igual no livro aí, vomitando japonês. A gente precisa, até o corpo ensina isso, a gente precisa de 15% de espaço, de suco gástrico, para poder trabalhar. Tá. Se você come tudo de uma vez, a coisa pesa. Um relacionamento, quando você coloca tudo em cima da relação, pesa. E se o outro não corresponde, e você cai na temática desse livro, você passa a demonizar a relação, o outro, desacreditar e buscar mecanismos de defeito para ser perfeito e buscar o par perfeito. E tem outro fator aí também que conecta tudo isso. Gente, esse tema é muito complexo, é multifatorial, vários fatores aí em conjunto. Agora, um deles também, Lu, deve te pensar que é se arriscar. Quando a gente começou esse episódio falando do vazio e até de crianças que já trazem pro consultório, ai, meu melhor amigo não quis brincar comigo hoje, ou ele faltou na escola, eu fiquei sozinha. A gente já tem notícias na infância sobre esse desamparo. Começamos o episódio falando disso, né? E aí tem uma coisa muito interessante, muito bonita até, mas é uma perspectiva de olhar para isso de uma forma mais integrada, que é o seguinte: viver relações com outros, relações conosco, é arriscado. É arriscado no sentido de ouvir um não, ouvir um fora. Tem dias que eu acordo indisponível pra mim mesmo, sem virar pro outro. Imagine como uma relação de amizade, uma relação amorosa. Tem dias que eu não tô afim nem de conversar comigo mesmo. Tem dias que eu tô, de me fazer companhia e tudo mais. Um amigo na hora de ligar, na hora de um date. E aí, uma coisa bem interessante de pensar que é, bom, então já que é arriscado, pode ser que eu chame alguém, a pessoa me traga um não, um fora, seja a relação que for. Talvez a pergunta que fica é: que ferramentas que eu tenho para viver esse risco? Porque a queda, ela é uma possibilidade. Queda no sentido do fora, da rejeição, de eu acumular uma série de rejeições desde lá de trás. De eu não ser feliz o tempo todo. Então é uma possibilidade do risco. Assim como também tem a possibilidade do sim. Do bora lá, vamos conversar, quem é você? Do outro ser curioso pra me conhecer e etc, né? A possibilidade da conexão e a possibilidade da desconexão. Mas e aí, quais ferramentas eu tenho na mala pra lidar com esse risco?
para lidar com a queda. Aí, claro, para mim cai totalmente no conceito aí, nas questões ligadas à autoestima, nas questões ligadas da relação que você tem consigo mesmo, porque o peso da rejeição, o peso do não, a intensidade desse peso, para mim tá intimamente ligado a como a gente se carrega. E você sabe, Má, você falando isso, não sei se vai fazer sentido para você que está assistindo a gente, a rejeição, ela também, ela atravessa a gente de uma forma que ou a gente abandona antes, né, para não sentir o baque, ou a gente vai fazer de tudo para não ser abandonado, né, se tornar a pessoa essencial na vida do outro. E aí você trouxe um termo, o ghosting, né, e eu trago também um tema que hoje aparece muito no público feminino, que é a mulher de baixa manutenção, né. Então, acaba que a gente, seja mulher, seja o homem aí, né, ou enfim, o par que estiver aí formado, você que tem muito medo do abandono, você vai tentar se moldar a ser exatamente aquilo que preenche o vazio do outro, né? E sustentar esse lugar também não é fácil. Sustentar o lugar de ser aquilo que o outro precisa é isso daqui, gente. É isso daqui, ó. É uma função, hein? E aí é aquela coisa de acordar de manhã, antes do par, escovar o dente, arrumar o cabelo, passar o rímel. E aí quando ele ia acordar, ele fala, oi amor, tá linda, plena. Cara, isso não existe. Ou até não se sustenta, né? Não, por muito tempo não. Em algum momento dá. ok, mas a Por longo quê? prazo. Porque você tá deixando inclusive de olhar para os seus vazios, né? Uma relação é uma via de mão dupla, existe uma troca, ela é importante, mas para que ela seja verdadeira, a gente tem que estar íntegro na relação. É claro que tem coisas que a gente não leva para a relação, que são nossas. Por exemplo, vão existir vazios que só a relação a dois vai manifestar, vai trazer para nós. Então, ó, tem vazios que somente a relação a dois vai despertar. De repente a gente nem sabia, mas que vão existir na relação. Então aproveitem, gente, aproveitem a relação exatamente para construir e consolidar um amor não ideal, mas real, que é o tema que a gente trouxe. Porque senão, gente, sabe o que acontece? Será que eu vou conseguir? Ai. Será? Ai. Vai, Mar, junto comigo, vai. Vai. Ai, será que eles conseguem? Mas pensando nele. Você estourou a minha mão. Agressividade. Tá vendo? É sobre isso. E aí, pra fechar aqui, gente, comecei com o texto dela, pra finalizar esse texto, um trecho que eu acho que pode ser reflexivo e impactante, que ela diz assim: quero a minha essência de volta, essa mesma, a que eu nunca tive. Não quero mais me confundir com você. Não quero ficar em dúvida se sou eu que penso ou se é que você que pensaria. Cansei de achar que quero uma coisa, mas não saber se quero de forma autêntica, ou se é só para ser desejada por você. Toda vez. Fecha, Toda né? vez. Dizer. Então, gente, é isso. Dia dos Namorados está chegando, ou já passou, dependendo de quando você assistir esse vídeo. Mas o relacionamento é uma construção diária. Ela é o tempo todo. E uma frase que a gente gosta, né, que tem inclusive na PsicoSelf, a gente fez questão de fazer um quadro. Para que a gente possa ser um bom par, a gente primeiro tem que ser um bom ímpar. Então, o convite que a gente faz aqui é que você se olhe também, é que você se construa também numa consistência muito mais profunda e real de quem você é, de quem você pode ser e de quem você gostaria de ser. Porque é só assim que você entra numa relação com muito mais verdade, com muito mais empenho, deixando de lado talvez algumas das questões que a gente trouxe ao longo dos capítulos aqui, dos episódios, deixando um pouquinho de lado, elaborando algumas questões que sim, podem envenenar a sua relação, que pode destruir uma relação que tem tudo para dar certo, mas que os nossos fantasminhas ficam tanto aqui na nossa cabeça que a gente dá ghost, que a gente sai correndo, que a gente abandona, né? E isso distorce a nossa percepção. Viver uma relação amorosa, aliás, viver com relações é um ato de coragem. Tem sido cada vez mais. Então, talvez com uma reflexão, uma das principais que eu trago para esse final de série, talvez seja sobre tentar não entrar em acesso aos contrastes.
Ao longo dos episódios falamos sobre não existe um vilão ou uma mocinha, ou algo que a gente vai necessariamente demonizar ou levantar bandeira, mas como que a gente precisa acessar a individualidade e buscar um comportamento mais autêntico e genuíno. Só que para isso, como a Lu acabou de dizer, talvez eu preciso primeiro conhecer o individual, mesmo, a né? mim mesmo. Obrigado, pessoal. Nos vemos dia 27, hein? É mesmo, conto com a presença de vocês e como o Matheus já disse, deixem comentários, a gente quer gerar novos desdobramentos, porque o tema amor não sai de moda. O tema amor atravessa a gente o tempo todo e é sim o causador de muitas dores, de muitos traumas e que nós, profissionais da saúde mental, estamos aqui para falar sobre amor, por que não, né? Isso aí. Valeu, gente. Até. Tchau.